Hoje a gente vai falar sobre membranas celulares. Toda célula é delimitada por uma membrana minúscula. Essa membrana ela não define apenas o limite, mas ela também determina características importantes para a célula, permitindo que ela interaja seletivamente com o seu exterior, permitindo que ela absorva algumas substâncias, excrete outras substâncias, que ela interaja com outras células e com outros organismos e que identifique e compartilhe informações. Assim, as membranas celulares elas exercem atividades muito complexas. Vamos listar aqui algumas dessas atividades. Elas são barreiras com permeabilidade seletiva, que controlam os íons e as moléculas pequenas que entram e saem dentro da célula. Proporcionam o suporte físico para algumas atividades de enzimas que estão situadas nelas, possibilitam o deslocamento de substâncias pelo citoplasma mediante a formação de vesículas de transporte. É a membrana que participa também dos processos de endocitose e exocitose. É na membrana também que estão situadas as moléculas que possibilitam o reconhecimento e a aderência de outras células e das células com componentes da matriz extracelular. A membrana também possui receptores que interagem especificamente com algumas moléculas que vêm de fora da célula, como, por exemplo, hormônios, neurotransmissores, fatores de crescimento, entre outros indutores químicos. E a partir desses receptores, são desencadeados sinais que são transmitidos para o interior da célula. São 3 os principais componentes que constituem a membrana plasmática: os lipídios, as proteínas e os carboidratos. A constituição da membrana plasmática ela é semelhante à constituição das outras membranas celulares que constituem o sistema de endomembranas das organelas dentro da célula. Mas as proporções entre proteínas, lipídios e carboidratos variam de uma célula para outra e dentre os diferentes tipos de membrana. Aqui a gente vai estudar esses diferentes componentes, analisando o papel que cada um exerce, a sua diversidade e como eles trabalham juntos para construir essa barreira segura e seletiva ao redor da célula. O modelo de como a gente entende hoje que é uma membrana plasmática é chamado de modelo mosaico fluido. Ele foi proposto a primeira vez em 1972, mas vem evoluindo desde então. Esse modelo ele propõe que a membrana é um mosaico dos seus componentes, ou seja, dos lipídios, carboidratos e proteínas que estão passeando pela membrana. Eles não estão fixos numa posição, mas estão se movendo com fluidez nessa membrana. O primeiro desses componentes que a gente vai analisar são os lipídios. Os lipídios que são fundamentais nas membranas biológicas são os fosfolipídios, de várias classes diferentes e são os componentes mais abundantes, e o colesterol. As membranas celulares elas são constituídas de uma bicamada lipídica, ou seja, 2 camadas desses 2 componentes, voltando suas caudas para dentro, vão formar toda a estrutura básica dessa membrana. Isso acontece pois seus constituintes eles têm uma natureza anfipática, ou seja, eles têm uma porção da sua estrutura com afinidade com a água e outra porção que não tem afinidade com a água, ou seja, uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. Suas porções hidrofílicas elas ficam voltadas para o lado externo e interno da membrana plasmática, enquanto que suas caudas hidrofóbicas se voltam umas para as outras, ficando no lado interno da membrana. No caso dos fosfolipídios, a parte que vai ter afinidade com a água vai ser sua cabeça polar, enquanto que suas cadeias de hidrocarbonetos são a extremidade hidrofóbica. Essa dualidade ela é extremamente importante para as membranas celulares. Na cabeça existe um fosfato carregado negativamente. Como a água é uma molécula polar, ela vai rapidamente formar interações eletrostáticas, ou seja, baseadas em carga com essa cabeça polar. Já a parte hidrofóbica é formada pelas cadeias longas de ácidos graxos que são apolares.
Essas cadeias de ácidos graxos elas podem formar interações muito fácil com outras moléculas apolares, mas não bem com a água. Por isso, é mais favorável energeticamente os fosfolipídios voltarem suas caudas para o lado de dentro da membrana, sem contato com a água, para evitar o contato com a água, ficando assim protegido dessa substância que está ao redor da membrana. A dupla camada resultante dessa interação entre os fosfolipídios produz uma boa barreira entre o interior e o exterior da célula, pois ela impede que a água e outras substâncias polares ou carregadas consigam atravessar facilmente essa membrana por conta do seu interior hidrofóbico. A estrutura dessa cauda de ácidos graxos ela também determina outras propriedades na membrana e o quão fluida ela é. As cadeias de hidrocarboneto dos ácidos graxos elas podem ser saturadas ou insaturadas. As cadeias saturadas, ou seja, aquelas que só têm ligações simples, elas têm uma configuração estendida. Por isso, elas conseguem formar estruturas bastante compactas uma ao lado da outra em temperaturas baixas, criando uma membrana mais densa e rígida. Já nas cadeias insaturadas, as duplas ligações formam ângulos nas cadeias de hidrocarboneto, o que acaba afastando uma estrutura da outra. E em temperaturas baixas, elas não conseguem se agrupar em estruturas tão compactas. Então, acaba que a membrana se torna mais fluida. A maioria das membranas celulares contém uma mistura entre fosfolipídios com cadeias saturadas e fosfolipídios com cadeias insaturadas. E muitos organismos podem mesmo se ajustar às diferentes temperaturas, alterando a proporção entre a quantidade de fosfolipídios de cadeia saturada ou insaturada. Um exemplo desse tipo de organismo são os peixes. Mas além dos fosfolipídios, as membranas celulares também têm outro componente que ajuda a manter a fluidez da membrana, que é o colesterol. O colesterol é outro lipídio e ele é composto por 4 anéis de carbono interligados. Ele é quantitativamente importante nas membranas, principalmente na membrana plasmática. E também tem a característica de ser anfipático, ou seja, ele fica entre os fosfolipídios, com a maior parte voltada para a parte interna da membrana, e o grupamento OH, que é hidrofílico, voltado para a solução aquosa. Em baixas temperaturas, o colesterol ele aumenta a fluidez da membrana. Já em altas temperaturas, ele reduz a fluidez e aumenta a rigidez. E assim, o colesterol ele aumenta a amplitude de temperaturas que a membrana consegue manter sua fluidez ideal. As duas camadas lipídicas de uma membrana eles não apresentam composição idêntica. Da mesma forma, as membranas das diferentes organelas vai ter composição diferente, assim como a diferença entre os diferentes tipos celulares. Os componentes lipídicos da membrana, eles não se conectam por ligações covalentes. Eles se organizam dessa forma por conta das suas interações hidrofóbicas. Logo, essas interações elas não fornecem rigidez. Então, os componentes lipídicos, eles não ficam rígidos, eles estão passeando pela membrana e podem fazer diferentes tipos de movimento, passear pela membrana, rodar ao redor de si, até mesmo passar da camada interna para a camada externa num movimento que a gente chama de flip-flop, mas é um movimento um pouco mais raro. Enquanto isso, as proteínas que compõem a membrana plasmática, elas podem ser de dois tipos, proteínas integrais e proteínas periféricas. As proteínas periféricas são aquelas que ficam sobre a superfície interna ou externa da membrana, não entrando na bicamada lipídica. Elas podem estar associadas aos lipídios, às cabeças dos lipídios, ou a outras proteínas, que seriam as integrais, mas por ligações não covalentes. Essas proteínas, por sua vez, elas têm toda a sua superfície hidrofílica, afinal elas estão ali em contato com a água. Já as proteínas integrais são aquelas que atravessam a bicamada lipídica. Elas não precisam atravessar ela completamente para ser considerada proteína integral. Basta conseguir ali se encaixar entre alguns lipídios em uma das camadas. Já outras proteínas integrais,
elas conseguem atravessar completamente a bicamada lipídica, emergindo tanto do lado interno quanto do lado externo dessa bicamada. Essas proteínas, elas são chamadas de proteínas transmembrana. E uma proteína, ela pode atravessar uma vez, mas se ela atravessa mais de uma vez a bicamada lipídica, ela passa a ser chamada de proteína integral multipasso. As proteínas integrais, elas conseguem atravessar a bicamada lipídica, pois elas têm uma parte delas hidrofóbica. Proteínas podem ter partes hidrofóbicas e parte hidrofílica. No caso dessas proteínas, a parte que vai adentrar a bicamada lipídica vai ser uma parte hidrofóbica, que vai ter afinidade com os lipídios, enquanto que suas porções hidrofílicas vão ficar expostas na parte aquosa, tanto interna quanto externa, dependendo da proteína. Algumas proteínas transmembrana, elas têm a capacidade também de formar estruturas semelhantes a cilindros ocos. A sua estrutura ela é formada de uma forma que a parte externa desse cilindro fica em contato com os lipídios, ela é hidrofóbica. Já a parte interna, ela vai ser hidrofílica. E através desses cilindros, que algumas substâncias, como por exemplo água, ela pode atravessar a membrana com mais facilidade. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre essas proteínas que formam canais. Muitas proteínas que estão na membrana, na verdade, elas estão associadas a carboidratos, formando assim as glicoproteínas. Na membrana plasmática, a maioria das proteínas são, na verdade, glicoproteínas. Quanto aos movimentos que a proteína consegue fazer no mosaico fluido, são os movimentos semelhantes aos movimentos dos lipídios. Só que os lipídios que estão circundando a proteína normalmente são levados junto com ela nesse movimento que a proteína consegue fazer. E esses lipídios associados a essa proteína também vão influenciar na atividade que essa proteína vai exercer. Mas existem alguns limitantes para os movimentos que a proteína consegue exercer. Como, por exemplo, o citoesqueleto, na parte interna da célula, pode estar associado à proteína, impedindo que ela se movimente. Além disso, as ônulas de oclusão, que são uma especialização na membrana plasmática, que a gente vai estudar mais adiante, elas também limitam até onde essa proteína ela pode se movimentar. Enquanto os carboidratos presentes nas membranas celulares, eles correspondem de 2 a 10% dos componentes das membranas. E eles nunca ocorrem sozinhos. Eles estão sempre unidos por ligações covalentes aos lipídios, formando glicolipídios, ou às proteínas, formando glicoproteínas. Uma coisa importante de destacar é que os carboidratos presentes nas membranas, eles nunca estão voltados para o lado citossólico da membrana. Ou seja, eles não estão em contato com o citoplasma. Isso quer dizer que na membrana plasmática, os carboidratos estão voltados para o lado de fora e nas organelas membranosas para o lado de dentro dessas organelas. Um exemplo de função que os carboidratos podem exercer nas organelas é no caso dos lisossomos, que os carboidratos presentes no lado interno dessa organela protegem ele contra a ação das enzimas hidrolíticas presentes no interior dessa organela. Já no caso da membrana plasmática, a cobertura de carboidratos que reveste toda a membrana plasmática, no lado externo, ela é chamada de glicocálice. E o glicocálice tem funções diversas para a célula. Uma delas é a proteção da célula contra agressões químicas e mecânicas. Outra característica da membrana que é trazida pelo glicocálice é a carga elétrica negativa no lado externo da membrana. Essa carga elétrica negativa acaba atraindo aos cátions que estão no meio extracelular, que ficam ali retidos na superfície da membrana. Os oligosacarídeos do glicocálice, eles também são importantes para o reconhecimento e a adesão celular. Isso é especialmente importante para o sistema imunológico. O glicocálice fornece marcadores moleculares por onde as células do sistema imune conseguem reconhecer quais células são do organismo e, portanto, não devem ser atacadas, das células e tecidos que são estranhos ao corpo e, por isso, precisam ser atacadas, como, por exemplo, algumas bactérias. Os glicolipídios presentes na bainha de mielina, que reveste os axônios dos neurônios,
também é importante para fazer o isolamento elétrico dessas células. A especificidade do sistema ABO de grupos sanguíneos também é determinada por oligosacarídeos presentes na membrana celular. Como vocês podem perceber, a determinação do sistema ABO é dado pelo último monossacarídeo dentro dessa cadeia oligosacarídica. O tipo sanguíneo A ele é determinado pelo N-acetilglicosamina presente na ponta dessa cadeia. Já o tipo sanguíneo B é determinado por uma galactose na ponta dessa cadeia. Já o tipo sanguíneo O não vai ter nem um e nem outro como o último monossacarídeo. Já o tipo sanguíneo AB são daquelas pessoas que têm os eritrócitos que contêm tanto oligosacarídeos do tipo A quanto oligosacarídeos do tipo B. É na membrana plasmática também que estão alguns receptores de sinais que controlam a divisão celular. Então, nas células tumorais malignas, aquelas que crescem descontroladamente, há alteração em algumas estruturas nessa membrana que provocam uma alteração nos sinais que controlam a divisão celular. Algumas toxinas, bactérias e vírus também utilizam as estruturas do glicocálise para reconhecer as células atacadas por elas. Por fim, algumas glicoproteínas têm função enzimática. Assim, fica bem fácil a gente ter uma visão geral de todas as estruturas que compõem a membrana plasmática. Relembrando, são os fosfolipídios, que estão em maior quantidade nas membranas, mas além do fosfolipídio existe outro lipídio, que é o colesterol. Já as proteínas, elas podem ser integrais ou periféricas. As integrais são as que adentram a membrana, podendo também ser transmembrana e até mesmo proteínas do tipo canal. As periféricas são aquelas que ficam na superfície interna ou externa da membrana. Já os carboidratos, sempre eles vão aparecer na forma de glicolipídios ou de glicoproteínas. Por hoje é só e até a próxima aula.